Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a coleção Marvelverse, a nova linha de publicações da Panini para apresentar seus super-heróis para novos públicos, novos leitores e agradar o bolso cansado de sofrer do velho colecionador brasileiro. Mais detalhes depois da vinheta. Queridos amigos, então vamos falar sobre Marvelverse, né? A nova formatação de títulos que a Panini resolveu lançar aí, aproveitando o hype de filmes e séries, né? A primeira edição dessa coleção Marvelverse, ela foi dedicada ao Shang-Chi, justamente na época do lançamento do filme do Shang-Chi, né, o mestre do Kung Fu, e depois veio o filme do Homem-Aranha e a Panini lançou esta edição aqui, o Marvelverse Homem-Aranha. Ela intitulou de Desmascarado porque justamente pegou o plot de reunir algumas histórias onde o Homem-Aranha tinha aí a sua identidade revelada, para pegar ali mais ou menos o mesmo tema do filme, né, o Homem-Aranha Longe de Casa. Aqui a gente teve algumas histórias com essa premissa, e a primeira impressão que eu tive era de que realmente era uma proposta de antologia um pouco mais popular. Então a gente tinha aqui a história de Amazing Spider-Man 87, Amazing Spider-Man 12, que é uma história do Stan Lee com John Romita Sr., e uma outra do Stan Lee com o Steve Ditko. A gente tem o Amazing Spider-Man número 105, ainda o Stan Lee agora com o Jill Kane, o Amazing Spider-Man Stan Lee com o John Romita Sr. também, essa de 1972, e lá mais adiante a gente tem o Amazing Spider-Man 248 do Roger Stern Rosfran, que é, vamos dizer assim, uma das histórias mais famosas, né, do Homem-Aranha, que é o garoto que colecionava Homem-Aranha. Essa aqui eu inclusive cheguei a comentar em algum vídeo de leituras da semana, que foi a mesma dinâmica que eu acabei comentando sobre a da Mulher Hulk, né? Essa da Mulher Hulk, ela tem uma coletânea de histórias um pouco menos rica, né? Um pouco menos nostálgica. Já são histórias mais atuais. A gente tem aqui a Selvagem Mulher Hulk número 1, do Stan Lee com John Buscema, e a estreia da personagem. A Sensacional Mulher Hulk número 4, do John Byrne. Aí depois são histórias mais recentes, King Size Spider-Man, Summer Special, que é uma edição especial do Paul Tobin com Colin Coover, uma edição mais cômica. Depois tem uma Avenging Spider-Man e uma do Team Up, Guardiões da Galáxia, que é o encontro dela com a Gamora. Então, nessa aqui a gente tem a oportunidade diferente, né? Que a gente já tem uma premissa de apresentar a personagem, de ter histórias mais voltadas para um público que ainda não tinha tido contato com a Mulher Hulk, ter suas primeiras impressões, inclusive aqui reunindo a sua história de origem, que eu achei interessante, porque eu não tinha tido ainda a oportunidade de ler essa história clássica aqui, com a arte de John Buscema, da origem da Mulher Hulk, com a situação dela receber a transfusão do Bruce Banner e ela então se transformar em uma espécie de Hulk feminina. E depois a primeira edição, onde a gente tem aqui a estreia do John Byrne, não sei se é a estreia, é a Sensacional Mulher Hulk número 4, eu acho que não deve ser a estreia, mas é uma edição que já começa mostrando um lado mais cômico, mais leve da personagem, inclusive ela quebrando a quarta parede, falando com o leitor, e algo que mais para frente seria explorado em outros títulos, em outros personagens em grande mestria. E a gente vê que o autor aqui ele conseguiu colocar uma característica bem exclusiva, específica na personagem, né? Enfim, eu não quero ficar falando muito das histórias, mas já que eu entrei para falar um pouquinho do Homem-Aranha e da Mulher Hulk, eu quero falar do Doutor Estranho também, para depois a gente comentar só brevemente
o formato, né? A do Doutor Estranho, que é a mais recente e que é claramente visando pegar carona no hype, na publicidade do filme do Doutor Estranho, a gente tem aqui Uncanny Origins, que é uma releitura, né, da origem do Doutor Estranho pelas mãos do Len Wein com arte de Mark Campos. E eu gostei bastante dessa história, né? Doutor, cura-te a ti mesmo. É uma história que ela faz o Stephen Strange relembrar como foi o seu treinamento, relembrar como foi a sua infância. Tendo ele um pai abusivo, ele procurou ser uma pessoa que sempre buscou ter sucesso na carreira, ter o acúmulo das riquezas, para mostrar para o seu pai que ele poderia ir muito além do que aquilo que o pai imaginou, até o ponto onde a gente conhece que é o início da história dele, onde ele sofre o acidente, perde suas habilidades motoras e passa a buscar na magia alternativas para recuperar o seu corpo e acaba se tornando então Doutor Estranho. Essa história ela é muito bem colocada aqui. E depois a gente tem outras histórias mais clássicas, como o primeiro combate aqui do Doutor Estranho com o Dormammu, justamente a história intitulada Os Domínios do Temível Dormammu, e é uma história escrita por Stan Lee e Steve Ditko. Essas histórias provavelmente serão republicadas aí na coleção clássica Marvel, mas vai ser necessário um teste de paciência, uma vez que é uma história mais avançada na cronologia da Marvel, né? Outra que tem aqui é o Marvel Comics Group, o Doutor Estranho, número 55, de outubro, eu não sei de quando que foi isso aqui, mas deve ter aqui na frente, nessa coletânea, nesta mini antologia, está aqui, de outubro de 1982, já é do Roger Stern com Michael Goldwyn, e depois tem uma mais recente do Paul Tobin com o Jacopo Camagini. São histórias de momentos cronológicos diferentes do personagem, apresentando diversas fases dele, né, diversas interações dele, inclusive com outros super-heróis da Marvel, e que serve muito bem, do meu ponto de vista, como uma porta de entrada para jovens leitores. E aí é onde eu queria comentar sobre essas pequenas antologias, né? São edições na casa dos 20 e poucos reais, com poucas páginas, é importante dizer, a gente está falando aqui de edições de 120 páginas, mas que no universo de publicações quase que sempre em capa dura e custando de 50 para mais, eu acho que vale muito a pena a gente ter uma linha de antologias mais populares, não só para que outras pessoas, né, tenham acesso a essas histórias, muitas vezes pela primeira vez, mas que tenha também a alternativa daquele leitor que quer ter o seu hábito, o seu hobby da leitura, sem fazer aquele investimento absurdo que seria uma das antologias de capa dura aí que a Panini lança muitas vezes, né? Essa mais recente aqui do Doutor Estranho, ela tem as suas 120 páginas em capa cartão, custando R$ 26,90, o mesmo preço e mesmo formato da Mulher Hulk, e foi um pouquinho mais cara porque a do Homem-Aranha saiu custando aí R$ 22,90. Esses R$ 4,00 já é reflexo, com certeza, do aumento aí do papel e tudo mais. Vale a observação, né, que essa é uma edição ligeiramente menor do que o formato americano tradicional. Peguei aqui a do Quarteto Fantástico Especial de 60 anos para a gente fazer este comparativo, né? Então você percebe que ela é realmente uma edição menor, é o formatinho que não é formatinho, é um formato intermediário, nesse novo modelo de publicação que a Panini vem lançando aí. Marvelverse, a gente já teve então Doutor Estranho, Homem-Aranha, Mulher Hulk, saindo agora a do Cavaleiro da Lua, e tinha saído anteriormente também a do Shang-Chi. Esse foi o tópico nosso de hoje, nosso bate-papo sobre quadrinhos. Afinal, aqui no canal a gente está sempre falando de gibi, porque é bom demais. Se você não for inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.